Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem místico, né? Vamos falar sobre os familiares na Goetia. Sabe, aquelas entidades que ajudam na magia? Mas o que será que significa conseguir bons familiares? Pois é, a gente tem aqui um texto Familiares Goéticos, Agentes de Porson e o Poder Subordinado, que parece dar umas pistas interessantes. Legal! Então a ideia é explorar o que são esses seres segundo a tradição goética, que é baseada naquele grimório famoso de evocação, né? Exatamente. E vamos focar no Purson, o 20º espírito da lista, que é conhecido justamente por fornecer esses ajudantes. Beleza. Então, missão: entender os familiares, o papel do Purson, como seria a interação segundo essa fonte e até fazer um comparativo rápido com outra tradição. Vamos nessa. Para começar, o que o material diz que são esses familiares goéticos? Olha, o texto é bem claro nisso. Eles não são, tipo, demônios independentes com agenda própria. São mais descritos como entidades subordinadas, sabe? Quase como extensões da vontade de um daimon maior, como o Purson. Extensões? Como assim? A fonte usa uns termos tipo criaturas astrais, ou até larvas conscientes, fragmentos do espírito principal, basicamente. Nossa, larvas conscientes? Que imagem! Isso sugere que eles têm alguma consciência, mesmo sendo subordinados? E como eles aparecem pra gente? Se são invisíveis? Boa pergunta. O texto não entra em detalhes sobre o nível de consciência, mas reforça a subordinação. Sobre a percepção, é mais sutil, né? Tipo sonhos, sensações estranhas, uma visão interna, ou usando ferramentas oraculares. Ah, tipo espelho negro, cartas. Isso, runas, cartas, e a função deles é bem prática. Fazer coisas, proteger quem está fazendo a magia, influenciar algo, buscar informação, mas sempre seguindo as ordens do Daimon que os enviou. E aí tem um ponto que o material bate bastante na tecla. A lealdade, né? Eles são fiéis ao espírito que manda, tipo Porson, e não direto ao magista. Isso muda tudo, imagino. Muda sim e é uma nuance crucial. Você não está comandando um servo seu, está gerenciando um recurso que foi emprestado, digamos assim. E o Purson é a figura central para isso. Além de achar tesouros e segredos, ele que designa os bons familiares, então. Exato. Essa é a habilidade principal dele nesse contexto. E como isso aconteceria, assim, na prática, segundo a fonte? A pessoa chama o Purson e pede? Basicamente, sim. O texto menciona um processo de evocação. Usar o sigilo de Purson, uma vela específica dourada, incenso de olíbano, e vibrar um N dele. Ah, uém! Aquela invocação sonora, Ana Gecorel um capurção. É isso? Isso mesmo. Aí, durante a evocação, o praticante pede claramente um familiar para uma tarefa específica. O texto diz que os familiares do Purson são bons para descobrir segredos, fazer espionagem astral, proteção, essas coisas. E até para manifestar desejos materiais mais rápido. Interessante. Agentes do inconsciente que se tornam conscientes. Foi o termo que usaram, né? Esse mesmo. Uma forma bem poética de descrever. E depois que pede, como é que firma essa conexão com o familiar? Então, a fonte sugere dar uma morada energética. Pode ser um objeto, tipo um cristal, um anel, algo para ancorar a entidade. Uma casinha astral para ele. Tipo isso. E aí tem que ficar ligado, né? O familiar pode se apresentar com um nome, um símbolo ou só por sensações. Anotar sonhos é importante. Depois é dar as ordens, claras, com prazo, propósito. Com respeito, mas firmeza, imagino. Exatamente. E quando o trabalho acaba, tem um ritual para dispensar, agradecer e dissolver a ligação. Parece bem organizado o processo. E o texto faz um paralelo com os falangeiros de eixo, né? Como é essa comparação? Ah, sim, é um contraponto que o material traz. Os falangeiros são espíritos que trabalham ligados a um eixo principal. Isso dentro de religiões como Umbanda, Quimbanda, geralmente num contexto de terreiro, né? Certo. E qual a semelhança principal? A estrutura de subordinação. Nos dois casos, você tem entidades auxiliares que agem sob o comando de um espírito central. Executam tarefas. Mas as diferenças devem ser grandes também. Com certeza. O texto aponta isso. Os falangeiros geralmente estão ligados a um culto mais regular. Lidam com questões mais humanas, sociais, né? Tem toda uma dinâmica comunitária, cultural. Entendi. E os familiares goéticos? São descritos como mais técnicos, focados em objetivos mágicos específicos da pessoa,
sem ter geralmente uma personalidade tão marcada. É um contexto mais operativo, mais individual, ocultista mesmo. Faz sentido. O mecanismo de delegação é parecido, mas o universo em volta é bem diferente. Exato. A fonte usa essa comparação para mostrar que essa ideia de cooperar com inteligências espirituais subordinadas funciona em sistemas mágicos diferentes, cada um do seu jeito. Bom, então, resumindo o que a gente viu nesse material, familiares goéticos são tipo agentes astrais subordinados a daemons como Porson. Porson os designa para tarefas mágicas específicas. Isso. A interação envolve chamar o daemon, seguir uns passos rituais e direcionar o familiar. E tem aquele paralelo funcional com os falangeiros de Exu, embora sejam coisas bem distintas na origem e no propósito. Perfeito. A ideia-chave é essa hierarquia e cooperação no mundo espiritual. Se parte da força na magia pode vir dessa, se delegação para entidades subordinadas, como isso muda a nossa ideia sobre o nosso próprio poder, nossa agência no ocultismo? Onde que acaba a ferramenta e começa o colaborador invisível? Uma ótima questão para refletir mesmo. Fica aí a provocação.